Retomando, colega, doutor, segunda parte de 8 desse nosso encontro na pós-graduação, primeira aula, pós-graduação Direito Constitucional. E aí eu trago isso aqui para você, ó, importância técnica processual da atuação do advogado face aos dispositivos constitucionais na esfera trabalhista, comparando com o quê? Com recurso especial e também o extraordinário, versus aí o recurso de revista. Parece que a coisa é muito próxima, mas não é não. Portanto, dentro do contexto que a gente estudou na parte final ainda do bloco anterior, que começamos a ver aí os efeitos, então, do recurso de revista, eu devo lembrar que o recurso especial e o recurso extraordinário têm os seus cabimentos específicos. De modo que, dentro do recurso especial, eu não vou discutir Constituição Federal. E, por óbvio, eu não vou ficar aqui falando de recurso especial nem de recurso extraordinário, porque não compete a mim, né? Eu sou advogado trabalhista e o contexto nosso é levar lá para o direito do trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, que eu tenho que contextualizar para que o colega melhor enxergue e aproveite todo o conhecimento que tem lá do civil para aplicar aqui, dentro do contexto em que se admite essa aplicação do conhecimento lá do processo comum. Então, olha só que interessante. No recurso especial, então, eu não vou discutir Constituição Federal, porque eu vou discutir no recurso extraordinário. Muito bem. E o recurso de revista? Meu amigo, o recurso de revista é osso para fazer. Por quê? Porque no recurso de revista eu tenho que discutir tudo. Como tudo? Ué, tudo o que você pode discutir no STJ com recurso especial e no STF com recurso extraordinário. Você tem que discutir tudo isso dentro do quê? Do recurso de revista, que vai ser julgado no TST, e que o prazo para interposição é de apenas e tão somente 8 dias. E olha, que pela reforma trabalhista é que passou a ser contado estes 8 dias somente em dias úteis. Portanto, era uma loucura quando você tinha que trabalhar em cima de um recurso de revista, ainda antes da reforma, que contava corrido o prazo. Pois bem, então o que é esse tudo que eu estou falando do recurso de revista? Olha, você tem que falar de uma eventual divergência jurisprudencial entre os TRTs e, eventualmente, a seção de dissídios individuais do TST por conta de sua jurisprudência. Então, por exemplo, você está no TRT da 24ª Região, e teve lá uma decisão no TRT julgando recurso ordinário. E aí? Aí você já perdeu. Está pensando num recurso de revista lá para o TST. O que você já vai fazer? Uma pesquisa jurisprudencial em outros TRTs da federação e acha, por exemplo, na 3ª região, um acórdão divergente daquele acórdão lá da 24ª. E aí? Aí você tem uma divergência jurisprudencial a nível de 2º grau, de TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. E aí você já tem um fundamento para o seu recurso de revista, desde que você esteja no rito ordinário. Por quê? Porque se estiver no rito sumaríssimo, não vai caber recurso de revista por este fundamento de divergência jurisprudencial. Cabe recurso de revista no rito sumaríssimo? Cabe, mas não por divergência jurisprudencial, e eu vou te mostrar ao longo do encontro. Cabe também recurso de revista quando você tiver, por exemplo, uma empresa com filiais, e filiais estabelecidas em TRTs distintos, mas que, tanto na matriz quanto nas filiais, se aplica ao mesmo regulamento interno daquela empresa, né? Uma norma interna lá da empresa. E, olha que interessante, e em função da aplicação de determinada norma lá da empresa, o que nós vamos ter? Nós vamos poder ter decisões conflitantes sobre o mesmo item do regulamento de empresa, né? E que tenha conflito entre TRTs. Um está numa filial A, o outro na filial B. A filial está no TRT da 1ª região e a outra filial está no TRT da 23ª região. Deu conflito aplicando mesmo item do regulamento interno da empresa? Deu. Está entre TRTs divergentes, mas tem que ser o mesmo item? Sim, aí já cabe o recurso de revista também por divergência jurisprudencial.
Então, veja que é uma lide bastante atípica da trabalhista. E vai ter a letra C também, do 896 da CLT. Por que letra C? A letra A, eu já comentei, que são as decisões em conflito, e também a letra B, essa a título de exemplo do regulamento interno da empresa. Muito bem. Que está lá no artigo 896 da CLT. E a letra C, que eu coloquei ela aqui, por quê? Porque ela é mais específica. Porque está dizendo aqui, ó, que cabe recurso de revista lá para o TST, na letra C, por violação de lei federal. O que é lei federal? Ué, CLT, CPC, Código Civil, CTN, as leis extravagantes, como, por exemplo, do FGTS, do acidente de trabalho, tudo isso aí é lei federal. Feriu lei federal, então cabe recurso de revista por ter ferido a lei federal. Ainda que não tenha lá um acórdão divergente, por exemplo. Mas não é só isso. Pode ser também, olha aí, ou afronta direta e literal ao quê? A CF. Então, recurso de revista, meu amigo, é um recurso danado, porque cabe por divergência jurisprudencial, cabe por ofensa à lei federal e também a CF. E você tem que argumentar isso tudo agora. Agora como? Agora em cima de um acórdão do TRT que julgou recurso ordinário. Saiu da vara do trabalho, sentença, recurso ordinário para o TRT. Julgou? Você tem um acórdão no TRT. E aí? Aí recurso de revista para o TST. E ele cabe recurso de revista de todos esses fundamentos. De modo que se você tiver uma ofensa à CF e também há uma lei, a CLT, que é a lei federal, você já tem que discutir a ofensa à CLT e o artigo da CF que ela está ferindo também. Porque senão preclui. Aí depois você não vai ter um recurso de revista lá quando julgar o seu. Aí você não vai ter um recurso extraordinário lá depois que julgar o seu recurso de revista. Você não vai ter recurso extraordinário, não. Você já tem que trazer ele dentro do seu recurso de revista. Né? Então, o recurso de revista, assim, muito a grosso modo, não conta para ninguém, eu falo isso, mas é só entre eu e você. Recurso de vista, muito a grosso modo, ele é o recurso especial e extraordinário juntos, na metade do prazo. Né? Então, você vê que o negócio é complexo. Tem que estar muito atento a isso para você conseguir fazer um recurso de revista. E o que eu comentei até agora, destas hipóteses de cabimento, elas estão nas letras A, B e C do artigo 896 da CLT, e são específicas para o rito ordinário. O parágrafo 2º que está aqui vai falar das execuções, mas aí eu já volto nele para trazer o quê? Para trazer para você o parágrafo 9º do 896 da CLT, porque ele é específico para o procedimento qual? Sumaríssimo. Então, olha isso. Nas causas do rito sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista pelo quê? Por contrariedade de súmula, de jurisprudência uniforme do TST, ou então súmula vinculante do STF e ainda por ofensa à CF. Aí você fala assim, mas escuta, se eu tiver no rito sumaríssimo, que eu já sei que o rito sumaríssimo não tem nada a ver com matéria, e sim com o valor da causa. Portanto, se a minha causa for até 40 salários mínimos, eu estou no rito sumaríssimo? Perfeito. Beleza, aí julgou lá, teve sentença, recurso ordinário, e no recurso ordinário, no rito sumaríssimo, está ferindo a CLT, está ferindo o CTN, o CPC, o Código, está ferindo lei federal. Vai caber recurso de revista? Não, não vai. Por quê? Porque recurso de revista no sumaríssimo só cabe quando ofender CF, súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Veja, portanto, querido colega, que no rito sumaríssimo do TRT, que é o 2º grau de jurisdição, para o TST, que é a instância especializada, só vai caber recurso de revista se você tiver no sumaríssimo por ofensa à CF. Daí a importância de conhecer a CF dentro desse contexto da pós-graduação em direito constitucional. E ainda, se você vai caber recurso de revista se ferir súmulas do TST. Nós temos quase 500 súmulas aí, né? Não chega tanto, né? Mas tem lá um pouco mais de 400 súmulas do TST. E súmula vinculante do STF, notadamente as que disserem sentido dentro aqui do contexto da Justiça do Trabalho.
do direito do trabalho, que nós vamos estudar algumas, né? A título de exemplo, a súmula vinculante 4 do STF, no que toca lá a base de cálculo do salário mínimo. Né? Para o que é que serve? Como que deve ser interpretado isso? E nós vamos estudar ainda nesta aula aqui, dentro destes 8 blocos, 8 partes que nós temos. Lembrando que essa é a segunda parte da primeira aula. Então, veja a relevância de se conhecer os ritos. Então, poxa vida, o colega está no rito sumaríssimo, então a sua via recursal especial, o apelo especial, que é o recurso de revista, ainda na fase do conhecimento, tem guarda hipóteses de cabimento extremamente reduzidas. Veja que a jurisprudência do TST, a exemplo agora das OJs, das orientações jurisprudenciais, que também passam lá de 400 verbetes. Cabe recurso de revista se ofender o J do TST? Cabe se você estiver no rito ordinário. Se você estiver no rito sumaríssimo e ofender o J, não cabe recurso de revista. Porque só cabe se ofender súmula. E isso é levado a ferro e fogo no juízo de admissibilidade lá do recurso de revista. Mais um motivo para justificar o porquê tão poucos recursos de revista são conhecidos, que dirá providos. Veja a relevância de se conhecer o processo antes de sair correndo para estudar o direito material. Sempre costumo colocar isso por conta da experiência que a gente tem na prática do exercício da advocacia. O que nós precisamos saber para ter sucesso no exercício da advocacia? Conhecer o processo. O direito material, esse você aprende com o tempo. Se você não conhece o processo, você vai tomar um pau atrás do outro. O advogado cientista, que conhece muito direito material do trabalho, e não atua na advocacia, não distribui petição inicial, não faz contestação, não vai para audiência, meu amigo, você, com todo o respeito do mundo, você é um cientista, brilhante, conhece tudo, mas soltar você num processo, você não vai fazer nada, porque você não conhece o processo. Numa audiência, mas você leva um coro do advogado que conhece, que tem intimidade com uma audiência trabalhista, porque ele conhece o processo. Então, o colega que conhece só o direito material, não dá. É melhor, então, conhecer o direito processual. E o direito material você vai aprendendo com o tempo, né? Dentro de um contexto de interesse, naturalmente. O contrário não dá certo. Na prática, o contrário não dá certo. Quem conhece muito o direito material, mas não conhece o processo, ele enterra o processo, ele acaba com o cliente dele. Não tenha a menor dúvida disso. Daí, como o encontro é voltado para a prática, daí a nossa extrema preocupação em contextualizar o direito material aplicado, fazendo todo esse paralelo lá com o cível, trazendo o seu conhecimento cível e distribuindo ele aqui dentro da nossa realidade do mundo prático do exercício da advocacia. O objetivo disso tudo, que você tenha sucesso. Esse é o objetivo. Seria muito mais fácil eu vim falando, o artigo tal prevê isso aqui, o direito constitucional trabalhista, com reflexo no direito constitucional. Não, o meu objetivo é trazer na prática. O que, lógico, dá muito mais trabalho para mim, mas sem dúvida nenhuma será muito mais proveitoso, penso eu. Pois bem, isso então, querido colega, é na fase do conhecimento. Na fase do conhecimento, então, é que tem essa divisão entre ritos. Rito ordinário e rito sumaríssimo, no que toca às hipóteses de cabimento de recurso de revista. Por isso que o 896 da CLT está dizendo aqui, cabe recurso de revista. Quando cabe? Quais as hipóteses que cabe? Letra A, B e C, que eu já expliquei. Cabe no rito ordinário. Parágrafo 9º traz o cabimento no sumaríssimo. Muito bom. E aí? Aí, em algum momento, né, eu estou na fase do conhecimento, quer do rito sumaríssimo, quer do rito ordinário. Em algum momento isso aí vai transitar em julgado, vai voltar para a vara do trabalho e vai começar um negócio que se chama execução de sentença, que está aqui no parágrafo 2º. Olha só, das decisões proferidas aí pelo TRT, suas turmas e tal, em execução de sentença, inclusive em embargos de terceiro, olha isso, não caberá recurso de revista. Então, se a lei acabasse aqui, não ia nem caber recurso de revista. Só que tem um negócio muito importante na vida do advogado. Tem uma vírgula e um salvo. Aí, querido colega, quando você vê vírgula, salvo, você abre os olhos.
muito bem abertinhos, que diz, salvo, então quer dizer, está dizendo aqui que em execução, decisão proferida pelo TRT em execução, não cabe recurso de revista. Nem mesmo embargo de terceiro, mas aí vem um salvo. Opa, então quando cabe? Salvo na hipótese de ofensa direta e literal do que? Da CF. Então, em execução trabalhista, quando vai caber recurso de revista? Quando ofender a CF. E tem lá agora o parágrafo 10, que foi incluído na reforma, de uma dessas tantas alterações que já teve, foi incluído o parágrafo 10 dizendo que cabe recurso de revista em execução de divergência jurisprudencial. Porém, não é para toda execução trabalhista, é quando for execução fiscal, porque interessa ao fisco. Por isso que aumentou a hipótese de cabimento do recurso de revista em execução, mas é exclusiva para o fisco, está lá discutindo imposto de renda, em execução fiscal. Mas e o direito trabalhista propriamente dito, as lesões trabalhistas, que eventualmente você pode discutir na execução, como, por exemplo, excesso de execução, ou temas aí que envolvem embargos de terceiro, bem de família, juros, correção monetária, que muito se discute na Justiça do Trabalho. Temas próprios, então, de execução não desafiam execução, recurso de revista por divergência jurisprudencial. Então, estou te explicando que divergência jurisprudencial, recurso de revista em execução, diferente do conhecimento, em execução não vai caber por divergência jurisprudencial, e sim só ofensa à CF. Veja que ainda que ofendeu uma súmula do TST, não cabe recurso de revista na fase de execução, nem mesmo se ofender o J, nem mesmo se ofender a lei federal, só CF. Na execução, portanto, cabe recurso de revista? Cabe, mas as hipóteses de cabimento são extremamente reduzidas. Ainda, a título de contextualização, e para que você enxergue o processo de trabalho de uma forma mais significativa, devo lembrar que, diferente do cível, que tanto na fase do conhecimento quanto na fase da execução, se eu estou no cível e tem uma decisão na vara de primeiro grau, né, na Justiça Comum ou na Justiça Federal, eu tenho uma decisão de primeiro grau, sentença, vai caber o quê para o TJ ou para o TRF, lá na Justiça Comum? Vai caber o quê? Apelação. Muito bem. Aí subiu, não sei o quê, transitou em julgado, volta para a vara de origem. Começa a execução, tem uma sentença lá, vai no cível, vai caber o quê para o TJ em execução? Apelação também. Então, no cível, tanto no conhecimento quanto na apelação, o que é que cabe para levar para o segundo grau de jurisdição? Vai caber apelação. E no processo de trabalho? Não, no processo de trabalho é diferente. No processo de trabalho é assim, na fase do conhecimento, vara do trabalho, sentença, aí é recurso ordinário para o TRT. Muito bem, transitou em julgado, volta para a vara do trabalho. Para a mesma vara do trabalho de origem. E aí? Aí começa a execução. Teve uma sentença lá, por exemplo, embargos de terceiro, embargos de execução. Teve uma sentença? Teve. Olha isso. Na execução, teve sentença? Teve. Qual o recurso para eu levar para o TRT? Aí você fala, recurso ordinário. Não é. Na execução, cabe agravo de petição. Então, recurso ordinário é o recurso do conhecimento. Tira da vara do trabalho e leva para o TRT. Na execução trabalhista, para tirar da vara do trabalho e levar para o TRT, agravo de petição. No cível, é tudo apelação. Então, veja as peculiaridades do processo do trabalho. E se você atravessar lá um recurso ordinário na execução, não vai ser admitido, não. É erro grosseiro, viu? É porque não conhece aí o processo. Pois bem, estou aqui delineando, demonstrando para você quando vai caber recurso de revista lá para o TST. E por que estudar o cabimento do recurso de revista no TST, sendo que após é de constitucional? Porque nós temos que saber trabalhar desde a petição inicial trabalhista e aí discutir a ofensa CF. Por quê? Porque uma das hipóteses de cabimento do recurso de revista, quer no rito ordinário, quer no rito sumaríssimo, quer na fase do conhecimento, quer na fase da execução, é justamente o que? A CF. Então, você tem que conhecer a CF? Não, você tem que dominar a CF. Só a CF? Não, você tem que conhecer os temas de repercussão geral no STF
que são os temas trabalhistas. Aí sim, o exercício da sua advocacia trabalhista, por exemplo, lá na petição inicial, começa a ganhar algum sentido, alguma notoriedade, né? Algum reconhecimento técnico do seu trabalho. Por quê? Porque é muito importante a gente conhecer os temas com repercussão geral, sobretudo os que já foram julgados. Nós temos muitos temas de repercussão geral, que têm repercussão geral, trabalhistas, naturalmente estão lá no STF, no STF e estão aguardando solução. Esse daí você fica, né, sem saber muito bem que caminho seguir, porque não tem solução ainda. Agora, nós temos muitos também temas de repercussão geral trabalhista que já foram julgados. E esses já orientam todo o caminho que a jurisdição vai seguir. Ou seja, você vai entrar com uma petição inicial. Poxa vida, faz uma pesquisa para saber se o que você vai discutir, o STF já consolidou. STF, meu amigo, se você tem um tema de repercussão geral que já foi julgado pelo STF, acabou a conversa, não é? Como assim acabou a conversa? Eu vou entrar com a minha petição inicial e vou explicar isso para o juiz da vara do trabalho. Aí o juiz da vara do trabalho pode falar assim, olha, em que pese aí a argumentação do empregado e de fato, ter o tema lá de repercussão geral no STF e já ter resolvido a questão, ocorre que esse douto juízo de primeiro grau entende de outra forma e, portanto, julga de outra forma. Aí você fala assim, ué, então quer dizer que o mundo acabou? Tem uma estrutura monstro, quanto custa manter o Poder Judiciário brasileiro? Aí tem lá o STF, pacifica a matéria, um tema de repercussão geral, vale para todo mundo. Aí vem lá o juiz de primeiro grau e fala, beleza, eu vi isso aí, viu? Mas eu não gostei não vou aplicar. E aí? É assim que funciona. Quem manda lá na vara do trabalho é o juiz que estiver de plantão lá, né? Quer titular, quer substituto. Mas você não gostou da decisão? Não gostei não. E aí? Aí tá aí o devido processo legal, né? Tá aí a ampla defesa e o contraditório. Tá aí o TRT para você poder levar para o TRT. E a importância de você conhecer os temas de repercussão geral do âmbito da sua atuação advocatícia. Então, por exemplo, se você atua na trabalhista, poxa vida, né? Você tem que conhecer os temas de repercussão geral, senão a sua atuação não é técnica, né? Então, tem que conhecer. Naturalmente que aqui, nesse encontro nosso de pós, nós não vamos ver todos os temas de repercussão geral. Eu vou lançando luz, vou deixar o caminho, tudo mastigado. Você vai ver que o meu material é o que há de negócio mastigado, preparado com extremo carinho. Eu preparo passo a passo o meu material. Às vezes demoro muito mais para preparar o material do que para gravar a aula. Mas, enfim, o meu objetivo é te entregar um contexto aí realmente que você tenha apoio, né, para que você desenvolva o seu trabalho da melhor forma possível e imaginável. Caminhando nesse sentido e direção, nós vamos enxergando, então, quando que dá para usar o conhecimento que temos lá do cível aqui na Justiça do Trabalho, para que a gente não venha prestar um trabalho meio que mal prestado, né, para o nosso cliente. Isso quer você atuando pelo empregado, quer você venha estar atuando pelo empregador. Então, é muito importante a gente ter isso claro, conhecer com profundidade a esfera de atuação nossa enquanto advogado, para que nós tenhamos segurança para advogar e que também possamos prestar um bom trabalho para o nosso cliente, sempre técnico. E nesse sentido, nós vamos ver, pelo estudo dos incisos do artigo 7º, que eu separei para nós estudarmos, bem como o link que eu vou fazendo com os temas de repercussão geral, que você tem tudo para muito melhor desenvolver as suas manifestações, que, sem dúvida nenhuma, vão te dar bastante segurança para advogar e solidez, não é? No enfrentamento das decisões do Poder Judiciário. Então, por exemplo, como a gente vinha desenvolvendo, esse juízo aí da Vara do Trabalho que diz que ele sabe, tal, não sei o quê, tem lá a repercussão geral, mas ele não interpreta dessa forma, ele interpreta de uma outra forma. Ótimo, tranquilo, o juiz é livre para julgar, e tem que ser, né? E aí você leva para o TRT, de recurso ordinário. TRT no recurso ordinário tem um efeito devolutivo em profundidade, como tem a apelação no cível, que vai permitir o TRT conhecer de tudo que está no processo, desde que
relativos ao capítulo impugnado na sentença, que é aquilo que você colocou no seu recurso ordinário e levou para discutir, aí o TRT vai rejulgar, né? Vai reavaliar e vai julgar tudo isso aí de novo. Por isso que é importante, desde a petição inicial, já trazer ofensa à CF. Se tiver tema de repercussão geral, já explorar os temas de repercussão geral. O que é isso? Pré-questionamento da matéria. E aí você tem condição de chegar firme no TRT e falar, ô TRT, fala sério, hein, TRT? Ó, o STF já pacificou o tema aí, ó, tema de repercussão geral. O juiz da vara do trabalho falou que tudo bem e tal, mas ele tem outra ideia. E aí, TRT, como é que fica esse negócio aí? Né? Para que serve esse negócio de repercussão geral se ninguém está obedecendo? Esta douta turma aí do TRT, aplica ou não aplica a repercussão geral lá do STF? Esse é o caminho, quer atuando pelo empregado, quer atuando pelo empregador. E nesse sentido, eu digo uma coisa para você, com muita dor no coração, mas com muita, e sem a menor prepotência, olha, a advocacia trabalhista é muito falha, muito carente nesse sentido, sobretudo a advocacia do lado do empregado. Falta muita técnica, tem muito espaço para se trabalhar, ou seja, tem muito espaço para se ganhar dinheiro. Eu vou te dar uma dica aqui. Você eventualmente pode pensar assim, mas meu amigo, esse negócio de justiça de trabalho, isso aí já nem tem ação, isso aí entra com ação, não dá nada, faz acordo. Não é assim não, cuidado com esse pensamento, vai sair para lá de equivocado esse pensamento aí. Uma das lesões em que traduzem um grande conflito de interesse, uma lide significativa, e que pode dar um proveito econômico monstro, estou falando de gordos honorários, sem dúvida nenhuma, são as ações de acidente de trabalho. Aí o colega deve estar pensando, não, mas ação de acidente de trabalho é negócio lá de benefício previdenciário. Então, tá vendo como está equivocado? Benefício previdenciário, meu amigo, isso aí é lá no módulo previdenciário que você vai ter aí na tua pós-graduação. Aí é para conseguir um benefício previdenciário. O que eu estou falando é de ações contra o empregador. Postulando o quê? Indenização. É aquela indenização famosa, por exemplo, do pensionamento, né? Que vai fazer pagar todos os salários que esse empregado teria direito de receber até a expectativa de vida dele se for pago em parcela única. Ou então reincluir ele na folha de salário para ele poder receber o valor da pensão dele até o óbito. Então, são questões, né, indenizatórias, que fatalmente são ações que passam fácil de R$1 milhão, mas com tranquilidade. Sou exemplo disso, eu conheço esse meio. Sem contar a indenização, por exemplo, dano moral, dano estéticos, pode ter lucros cessantes, e por aí vai, né? Danos emergentes. É significativo, portanto, estas indenizações. E mais ainda, o Brasil é apenas e tão somente o quarto, isso, 1, 2, 3, 4. O Brasil é o quarto país do mundo em acidentes de trabalho. O que é o Brasil? Um grande açougue. Por quê? Porque empregador nenhum respeitam as normas de medicina e segurança do trabalho. E nós vamos ver que um dos incisos que nós vamos estudar do artigo 7º, que é o patamar civilizatório mínimo, cuida exatamente do quê? Da segurança no local de trabalho. Daí a importância de saber discutir estes temas de profundo relevo. E a gente vê na prática que os advogados trabalhistas reclamantes, mas na sua esmagadora maioria, passa batido nisso. O advogado trabalhista ele vai pensar, sobretudo o advogado reclamante, porque o do reclamado acaba sendo mais técnico, vamos assim colocar. Sem nenhuma ofensa ao advogado reclamante, porque eu sou advogado reclamante. Eu estou falando o que eu vejo. E aí, nós vemos, então, essa carência. E ele, advogado do empregado, vai pensar em ofensa à CF quando? Quando tem o acórdão do recurso ordinário. Para ver se ele chega no TST. Mas agora você não pré-questionou a matéria, meu amigo. O que você fez? Você enterrou a ação, né? É isso. Dói, mas é verdade. E eu digo isso com satisfação porque eu sou bonzão? Eu não sou bonzão nada. Eu só estudo, né? E agradeço muito as oportunidades que os coordenadores das pós-graduações aí da Faculdade Legal acaba me oferecendo de participar dentro do módulo trabalhista. Por quê? Porque isso me obriga a estudar para chuchu, para montar o material e vir trazendo aqui a experiência prática que a gente tem. Sempre dentro desse ponto de vista, estendendo a mão
para que a sua advocacia seja melhor a cada instante. Tá certo? Com isso, nós vamos fechando a nossa segunda parte de 8 na nossa pós-graduação. Já voltamos.